Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, no nosso cafezinho habitual dos domingos, esse cafezinho que eu ofereço para você aí, onde você estiver nesse momento, ou no momento que você for assistir o nosso vídeo, aqui com as coisinhas que eu tenho sobre a mesa, e aceite de bom grado que você estiver aí no momento em que estiver assistindo o nosso vídeo. Nosso pedido é para que os amigos que são inscritos acionem o sininho para receber as novas notificações do canal e também os que não são inscritos se inscrevam para nos dar essa força junto ao YouTube. Nós estamos marchando para os 500 inscritos, queremos logo partir para alcançarmos os 1000. Pedimos então a colaboração daqueles que não são inscritos e que compartilhem e também deem o seu gostei se acharem que o trabalho vale a pena, porque isso também ajuda para que o YouTube distribua mais amplamente os nossos trabalhos. De maneira que eu desejo que todos sejam bem-vindos nesse domingo de manhã, na nossa mesa, para uma conversa amistosa, uma conversa gostosa sobre assuntos relevantes da vida. O nosso assunto de hoje é o valor de cada coisa. Vamos ao tema. William Van Dresser, ele disse que certa vez, um dia foi visitar, e em seu ateliê o pintor Ed Barron. Era um ex-vaqueiro que preferiu a arte e dentro de pouco tempo ele já estava bem famoso, seus quadros já tinham bastante valor e ele estava já numa altura de um grande talento da arte, embora sua origem de vaqueiro. E um certo dia, uma senhora entrou, uma senhora de idade, entrou no seu ateliê, naquele ambiente ali do seu trabalho, e ela começou a olhar as gravuras, as pinturas, e foi se encantando com cada uma delas, E aí, uma certa altura, ela se engraçou com uma gravura de um vaqueiro, E ela então parou diante dela e perguntou, para o pintor quanto custava aquele quadro. Ele falou 25, mas na verdade eram 25 mil dólares, certamente. Aí ela tirou 25 centavos que ela tinha dentro da bolsa e entregou para ele. E ele ficou numa situação assim, bom, e aí, o que eu faço, Então, aquela atitude inesperada, uma situação complicada. O quadro podia valer 25 dólares ou 25 mil dólares, mas não 25 centavos, E aí o pintor imediatamente pegou o quadro, tirou lá a gravura, entregou para ela, e ela então agradeceu, entregou as moedas para ele lá, e ele virou-se para ela e falou: olha, eu espero que a senhora goste desse quadro, que ele realmente traga alegria para a sua vida. E ela ficou assim contagiada e saiu, foi embora. Então, quando o André diz sobre essa experiência, e aquele conflito entre valor e naturalmente preço, um preço absolutamente irrisório, que a mulher pagou por uma obra cujo valor era muito mais alto. No entanto, o pintor considerou que haviam outros pagamentos, independentemente do valor que ela deu, da moeda que ela ofertou para pagar aquele trabalho. Ele considerou que ela se interessou pelo trabalho dele, que ela o valorizou de uma certa maneira e que aquilo não tinha preço, que aquela valorização que ela deu para o seu trabalho, se interessando por uma determinada gravura, depois se encantar com tantas outras, era suficiente para pagar a ele, não para enriquecê-lo, não para aumentar a sua conta bancária, não para aumentar a sua fortuna, mas para aumentar a sua autoestima de pintor, para aumentar a sua alegria de ter feito um trabalho que alguém gostou, alguém quis levar para casa. Isso não tinha preço. Tinha um valor, mas não tinha um preço, porque talvez aquela obra vendida por 25 dólares ou 25 mil dólares ainda não fosse preço suficiente para pagar
tudo aquilo que ele empreendeu, todo o esmero, todo o capricho, todo o carinho que ele colocou naquela obra. Então, nós começamos a pensar a partir de um episódio tão simples, tão banal, né? Porém inusitado, sobre o valor das coisas. Né? Muitas vezes a gente dá valor demais numa coisa que não tem tanto valor assim, sob o ponto de vista de uma certa valoração, né? Por si mesma. E às vezes deixamos de dar valor a tantas coisas que têm uma importância tão grande que dinheiro nenhum paga. Né? Então vejamos, uma obra de arte é o esforço de um pintor. Ali não está envolvido só tinta, tela, papel, pincéis e coisa e tal. Está envolvido ali o seu talento, a sua criatividade. Ele transpôs para o papel, para aquela tela, todo o seu pensamento, toda a sua criatividade. Aquilo consumiu o tempo dele, consumiu detalhes, ele tinha que preocupar-se com riscos, traços e detalhes. O tom sobre tom, né? A intensidade de uma cor mais aqui, menos ali, a dose de claridade e de contraste que tinha que envolver para que ele transmitisse para quem visse a sua obra todo o seu pensamento, todo o seu sentimento daquele momento que ele estava pintando. Então, quando a gente vê os cuidados que as pessoas têm umas com as outras, e nesse caso, os cuidados que as pessoas têm amorosamente, né? Fazendo coisas que a rigor a gente poderia pagar para outro fazer, talvez não com a mesma eficiência, com a mesma graça, né? É diferente uma enfermeira que ganha para tratar da saúde de alguém e ela o faz com o maior carinho, e quando ela extrapola o limite do profissional e caminha para o humano, caminha para o amoroso, para a compaixão, ela está agregando um valor àquela coisa que preço nenhum pode, que nada pode precificar. Quando uma mãe se abeira da cama de um filho pequeno, ou de uma pessoa idosa, ou de alguém doente, e ali ela então se preocupa, tirar a pressão, tirar a temperatura, sem ser uma profissional da área, e o faz com amor, vai fazer um chazinho, vai buscar um remédio, vai dar ali a sua companhia, para que aquele momento seja superado, não tem preço. A gente não pode precificar o amor dos nossos pais por nós até chegarmos até aqui. Nós não podemos precificar, embora os professores tenham salário, o valor que a educação, a cultura tem para os indivíduos que recebem aquele investimento, para que amanhã eles possam se expressar na vida de uma maneira vitoriosa. O engenheiro tem que passar pelas cadeiras de um primário, de um ciclo inicial. Ninguém escapa de atravessar o ciclo médio para chegar no ciclo superior. E ninguém vai a uma bancada de cientistas sem passar pelo beabá, pelos primeiros aprendizados. Nós não temos a nossa felicidade calcada somente no nosso esforço. Há o esforço infinito de tanta gente nos ajudando para que num determinado momento nós cheguemos onde estamos, nós chegássemos onde estamos. E daqui para frente, a nossa vida vai continuar dependendo dessas criaturas que às vezes não podem pagar um preço para nos ajudar, mas podem agregar um valor extraordinário à nossa vida. Consideremos também que, no sentido negativo, a gente paga um preço muito alto por algo que não tinha valor e a gente às vezes valoriza demais. Uma palavra atravessada, um olhar diferente, um conceito estranho que escapa do julgamento de alguém a respeito de nós mesmos, né, a nosso respeito. Tudo isso pode ser valorado ao extremo sem que realmente estejamos sendo justos na valoração daquela coisa. Então, sopesar bem as coisas para podermos não deixar de dar valor àquilo que tem realmente valor, muito embora não tenha preço. O nosso trabalho, por exemplo, nós nunca vamos ser pagos regiamente, rigorosamente pelo que nós fazemos. Por quê? Porque nós vamos sempre dar mais do que aquilo que é o necessário, negociado, exigido, e esse plus de amor, de entrega,
de envolvimento, isso não vai ser contabilizado, né? Mas nós vamos ser compensados de alguma maneira pelos nossos esforços. Pelo amor de Deus, nós nunca vamos poder pagar, porque não tem preço, mas tem valor. Nós sabemos que Deus nos ama, nós sabemos que Deus nos conduz pela vida com a sua bondade, a sua misericórdia, a sua sabedoria. Mas nós nunca vamos poder botar preço, né, na nossa fé, na nossa esperança, mas nós vamos sempre agregar um valor em tudo isso. Então, aquele pintor compreendeu naquele momento que a limitação daquela senhora estava não talvez no preço que ela pagou, mas estava no alcance da visão dela, do esforço que foi feito. Mas de qualquer forma, quando ela apreciou aquele trabalho, foi ela que agregou valor a uma coisa cujo preço não representaria necessariamente a sua importância. Então, quando aquela mulher desejou levar aquele quadro para casa, ele compreendeu que aquele preço não era justo, mas o valor que ela estava dando à obra não tinha preço. Então, nesse contexto da vida, entre preço, valor, quanto custa, quanto vale, é bom a gente pensar de uma maneira bem consciente, né, sobre quanto custa uma coisa. Às vezes custa algumas moedas, uns reais, uns dólares, alguns milhares de reais ou milhares de dólares. Mas às vezes, quando a gente pensa lá, qual é o valor disso para a nossa vida, talvez não seja tanto. Entendendo isso, nós começamos a valorizar cada coisa que Deus nos dá, cada oportunidade que nós temos, cada momento da nossa vida. Por exemplo, esse momento de domingo aqui no nosso cafezinho, tudo isso que está aqui pode ter um preço. Mas esse momento tem um valor inestimável que preço nenhum paga. O prazer de estar com vocês, o prazer de nos reunirmos aqui aos domingos de manhã para uma conversa dessa simples, né? Sobre esses momentos da vida que nos ensinam tanto. Então, naquele momento, aquele pintor compreendeu: o preço não é justo, mas o valor é inestimável. Para aquela senhora, ela pensou: meu Deus, tão barato para eu levar uma obra dessa importância para minha casa. Então, o valor cada um que cada coisa tem é o valor que cada um dá. Então, nós damos valor às vezes demais a coisas que não têm tanta importância e deixamos às vezes de dar valor naquilo que realmente importa. Olha ao teu lado, olha aí, olhando aqui para o meu lado, né? Uma família, um lar, uma mesa, uma casa, a lucidez, a saúde, são coisas de valor inestimável que dinheiro nenhum paga na vida. Esse momento que vocês me dão do prazer da companhia, eu creio que também não tem preço que pague o valor de cada uma dessas companhias que eu encontro aos domingos aqui pela manhã, no nosso Toca do Leão, para esse cafezinho simples e despretensioso. No dia de hoje, foi para falar sobre o valor maravilhoso da companhia de vocês que eu abri esse parêntese. Beijo para todos. Até o nosso próximo vídeo, para um novo cafezinho. Que Deus nos abençoe.